Muitas vezes surgem dúvidas sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Mas afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Como ele é apresentado na Bíblia? Vamos saber mais sobre esse assunto, tirar nossas dúvidas sobre quem é o Espírito Santo, conversando com o teólogo e reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o Dr. Reinaldo Siqueira. Fique com a gente! Dr. Siqueira, a crença de que o Espírito Santo é uma pessoa divina tem base bíblica ou é fruto de uma tradição religiosa que vem há muito tempo e que acabou sendo incorporada ao pensamento cristão? O Espírito Santo é talvez a pessoa da divindade que menos informações nós temos. E talvez por isso desafia tantas pessoas com tantas ideias. Mas, no entanto, nós temos informações suficientes na Bíblia para indicar que ele é uma pessoa, né? Isso é claro na Bíblia. A primeira eu acho assim, o Espírito Santo ele é colocado, por exemplo, na forma batismal, ele é colocado ao mesmo nível que o Pai e o Filho. Então, ide por todo mundo, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Então, as três pessoas aparecem aqui. Alguns, é interessante que outro dia, numa igreja, uma irmã me fez uma pergunta desta, e daí ele disse assim, eu citei esse verso da forma batismal, diz, mas eu sabia que essa forma, não existe no original. E é curioso. Esse é um questionamento que surge de vez em quando. Sim, mas é curioso ver como as pessoas leem a internet, eles não têm nem ideia nenhuma do que está falando, mas só porque as pessoas declaram na internet, botam alguma coisa, eles creem. Todos os manuscritos bíblicos, porque o que as pessoas têm de entender é que os manuscritos muitas vezes se deterioraram através dos séculos. Então, nem todos os manuscritos têm todos os versos da Bíblia, porque eles foram comidos por traça. Ação do tempo mesmo, né? Ação do tempo. Mas nós temos todos os manuscritos que são completos do Evangelho, e todos os manuscritos têm o final do Evangelho, de Mateus, todos têm a fórmula do batismal. Claro. E não existe variante. Não existe o Filho antes, o Espírito depois, o Espírito antes, é a mesma. Então, esse é um texto considerado forte e bem estabelecido. Então, ao contrário que o pessoal lê na internet, isso daí é claro para quem conhece e entende o que é crítica textual e como se trabalha os manuscritos do Novo Testamento. Perfeito. Então, os irmãos ficam crendo nas coisas sem saber realmente o que o pessoal está falando ali. Né? Mas, por exemplo, o Espírito Santo é dito ser um outro Consolador, como Jesus é o Consolador. Então, ele tem tanta individualidade e tanta personalidade quanto Jesus. O Espírito Santo é ele que escolhe que tipo de dom ele vai dar para a igreja, para os membros, diz, ele distribui os dons segundo apraz ao Espírito Santo, ele que decide, ele que escolhe. Você pode entristecer o Espírito Santo, como você pode entristecer alguém. Isso é claro na Bíblia. Ou seja, força, uma energia elétrica não fica triste. A história de Ananias, né, por exemplo, lá no Atos. Mentir ao Espírito Santo, como a história de Ananias. Quer dizer, são traços de personalidade, são claras na Bíblia. E a Bíblia tem vários textos sobre isso. Então, se nós não entendemos plenamente a pessoa do Espírito Santo, como também não podemos entender plenamente a pessoa do Pai. Né? O que nós temos mais revelação é acerca da pessoa do Filho, não é? E ainda assim é complexo, nós temos que ficar no que é escrito, mas uma coisa você tem de saber, o Espírito Santo tem todos esses traços de personalidade. E inclusive o seguinte, talvez que o pessoal nem pense, a gravidade, porque essa pessoa que eu estava mencionando, quando ela foi confrontada com a minha resposta sobre os manuscritos bíblicos, ela teve uma atitude assim jocosa com o Espírito Santo. Ela começou a desprezar o Espírito Santo. E aí eu parei e falei assim, mas querida irmã, olha, cuidado com o que a gente vai falar aqui, porque Jesus falou que as palavras ditas contra os filhos podem ter perdão, podem ser perdoadas. Mas as palavras de desprezo contra o Espírito Santo são muito difíceis de ser perdoadas. O pecado contra o Espírito, diz ele, não tem perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Então a gente às vezes, quer dizer, é mais grave, ele está falando, atacar o Espírito Santo até que atacar a si mesmo, a Jesus. Aí ele está falando a mim. Né? E aí isso nos leva a meditar sobre a importância desse tema. Interessante isso. Agora tem um outro aspecto, doutor Siqueira, que o Espírito Santo tem personalidade, não é uma força, portanto derivada de Deus,
Mas na Bíblia há uma menção clara do trono de Deus, do Filho, também tronizado, mas não há nenhuma menção do trono do Espírito Santo. Isso não seria um argumento a favor de quem não crê nessa divindade da pessoa do Espírito Santo? Você vê, né, Felipe, como que é a questão da nossa, como às vezes o raciocínio nosso, racional, ele nos distancia da Bíblia. O Espírito Santo tem um trono, sim. E naquele momento, por exemplo, Apocalipse, quando João vê o trono do Pai, vê o trono do Filho, o Espírito Santo estava ali também, entronizado, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo é entronizado. A Bíblia diz claramente qual que é o trono do Espírito. Diz que o trono do Espírito diz, o Senhor diz, como em Isaías, por exemplo, ele diz, eu habito no alto e sublime, né? Mas eu habito também com abatido e contrito de coração. Jesus diz, eu irei para o Pai e voltarei através de quem? Do Espírito Santo que habita em vós. O único trono do Espírito que a Bíblia diz que existe claramente é o coração e a mente de todas as criaturas que adoram a Deus e que vivem com Deus. João só poderia ver o trono do Pai e do Filho porque dentro dele, entronizado no coração e na mente dele, estava o Espírito Santo. Ali estava o Espírito Santo. E ele diz, o Espírito me levou, o Espírito me revelou. Não é? E sempre foi assim através dos profetas. Quer dizer, o Espírito estava ali. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo no trono da criatura que adorava a Deus. Muito obrigado, doutor Siqueira. Bem inspirador e bem esclarecedor esse assunto. E se for necessário, a gente volta em próximos programas a continuar falando desse assunto muito interessante que é a divindade, né, da pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado. É um prazer, Felipe. O SNTV fica por aqui, nós voltamos com outros assuntos, com outras abordagens nesse canal. Continue com a gente, um grande abraço e até a próxima.